E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou falar um pouco sobre reprodução de novo. Na verdade, esse tema é um tema muito extenso, tem muita informação para passar. Então, hoje eu vou tentar mais um pouco somar com os vídeos anteriores referente à reprodução e passar esse conteúdo para vocês. Então, pessoal, como a ideia do nosso canal é ensinar quem queira reproduzir o cara-disco e ensinar o que eu aprendi, né? Não é a verdade absoluta, nem o único caminho da reprodução, de fazer uma reprodução de cara-disco, mas é a forma que eu sei que eu consigo fazer. Então eu tive uma ideia que foi gravar dia a dia aqui a última cria que eu tirei de cara-disco. Eu fiz uma gravaçãozinha, alguns segundos a cada dia. Não foram eu já teve gravações que eu demorei 3 a 4 dias para sentir a diferença de crescimento. Mas uma coisa que eu fiz diferente nessa cria foi prestar muita atenção e anotar tudo que eu fiz para mim poder passar isso para vocês. Porque uma coisa é você tirar a cria e você saber o que você está fazendo, a outra é você tentar explicar isso. Então eu tive que prestar atenção em mim mesmo para poder ajudar vocês. E observando o casal, a ninhada e tudo que tem acontecido, uma informação muito importante sobre a reprodução, que nem eu tinha pensado em falar isso para ninguém até agora, é a movimentação da água que quando os filhotes nascem, os filhotes eles não suportam nada de movimentação. Nessa desova, inclusive, foi exclusivamente uma desova que eu precisei mexer muito na movimentação da água. Eu precisei alterar umas 3, 4 vezes a potência da bomba, o local da bomba, porque a água saía de uma maneira que os filhotes ficavam nadando contra a correnteza. E quando os filhotes se dispersam dos pais, alguma coisa está acontecendo e você tem que entender ali no momento o que está acontecendo e fazer alguma alteração no aquário para que os filhotes voltem para em volta dos pais. Seja um estresse do próprio casal, ou seja a movimentação da água, ou seja um obstáculo no aquário que está mal colocado que acabe atrapalhando o seu casal de chamar os filhotes para perto. Então eu aconselho que você retire o cone logo após que os filhotes se desprendam do ninho. Os filhotes ficam ali aproximadamente 3 dias presos no ninho. Após a soltura do total dos filhotes, tire o cone para que o cone não fique obstruindo, porque até o quarto dia do nascimento, os filhotes ficam perdidos no aquário. Eles se soltam, ficam um dia perdido, que eles não sabem nadar. O saco vitelíneo deles é muito grande e saco vitelíneo, para quem não sabe, eles nascem com um alimento aqui no abdômen chamado saco vitelíneo. E eles vão gastando isso conforme vai passando o tempo, eles acabam conseguindo nadar, vai formando o corpo deles e eles vão conseguindo a nadar, a se equilibrar no aquário. Aí, no quarto dia, eles já estão nadando na horizontal e no quinto dia eles estão totalmente aptos a ficar em volta dos pais. Tem ninhada que no quarto dia eles já estão praticamente em volta e tem ninhada que precisa ser no quinto dia. Isso depende muito da genética do casal, da forma do casal conduzir os filhotes. Uma coisa que eu me atentei nessa ninhada foi observar o que eu faço para controlar os filhotes para eles não entrarem na bomba. Porque muitos criadores reproduzem os casais em aquário com apenas um filtro de esponja. Eu já tentei isso algumas vezes, sofri um pouco com o filtro de esponja porque a qualidade da água pode se perder facilmente, mas isso vai da prática de cada um. Eu me dei melhor utilizando o filtro Hang-On e tapando a entrada do filtro com
aqueles saquinhos que são para aquarismo mesmo, aqueles saquinhos que é para colocar carvão ativo que você compra em loja de aquário, é uma peneira muito fininha que os filhotes não conseguem passar. Então eu coloco na entrada de água do filtro Hangyon, e o meu filtro Hangyon, ele é bem fraquinho. Às vezes eu utilizo o filtro Hangyon, e nesse caso eu utilizei uma bomba de 80 litros hora, uma bomba muito fraca, e eu coloquei esse saquinho na entrada da bomba para que os filhotes não consigam entrar. E além disso, eu coloquei Perlon por dentro para estufar, para que esse saquinho não ficasse preso na bomba e assim prendendo filhotes. É uma outra coisa que tem que prestar muita atenção. Isso não foi nesse acompanhamento, nessa ninhada que eu acabei chegando à conclusão que eu preciso passar para vocês. Ao longo do tempo aqui com o canal, com os amigos que eu já fiz antes do canal mesmo, ajudei algumas pessoas a conseguirem reproduzir a cara-disco, outras pessoas mesmo com minha ajuda não conseguiram. Isso depende do peixe, do local, da água da pessoa. Então, por mais que a gente tenha boa vontade, não dá para conseguir ajudar 100%. Mas é uma coisa que eu percebi que quando eu esqueço de avisar a pessoa sobre as trocas de água, elas acabam perdendo a primeira ninhada ou algum momento elas acabam matando uma parte da ninhada. Praticamente para mim isso é uma sujeira que existe, uma informação que existe. Eu não sei de que forma o pessoal entende essa informação. Não sei como que isso surgiu, talvez através de alguns vídeos no YouTube, que os asiáticos fazem a troca 100% da água dos aquários. Bom, se eles fazem a troca 100%, deve ser com peixes a partir de 4, 5 meses. Porque quem realmente produz peixes ornamentais ou peixes em piscicultura, eu não sei se o piscicultor vai conseguir trocar 100% da água do seu tanque. Mas um aquarista que tem experiência em reprodução, que já reproduziu várias espécies, eu tenho certeza que ele vai saber dessa informação. Inclusive, não só no caradisco, como outras espécies, também isso acontece. Se você trocar 100% a água de um aquário com o peixe recém-nascido ou um peixe muito jovem, ele não resiste. Por mais que a sua água esteja entrando com o mesmo pH, com os mesmos parâmetros e temperatura, o peixe não resiste a essa troca de água. Então, essa informação que existe aí, esse mito da troca 100% da água, ela tem que ser bem mastigada antes de engolir, porque não é correto e é uma coisa que vem atrapalhando muito os aquaristas. Porque o que acontece? As pessoas estão lá com o seu casal, a primeira desova, a primeira ninhada que nasceu, aí o cara tá eufórico que tudo der certo, não quer vacilar com sua água e vai lá e faz uma troca muito grande. 50% de uma troca parcial com filhote com aproximadamente 5 dias de vida é suficiente para matar quase toda a ninhada. Isso aconteceu com muitas pessoas que eu ajudei, já aconteceu comigo várias vezes quando eu estava aprendendo, até que eu entendi, mesmo já tendo criado várias espécies de peixe, mas as outras espécies têm um pouco mais de resistência sobre as trocas de água. O acaradisco, se você trocar 50%, os seus filhotes forem jovens, eles vão morrer ou ficarem doentes, e vão vir a morrer mais para frente. Uma coisa que eu percebo muito é muitos criadores assim de primeira ninhada com peixes que não cresceram direito, peixes magros, e aí eles relatam que isso é devido ao hormônio, mas eles arrebentaram de trocar a água do aquário. Eles fizeram umas trocas absurdas de água e eles acreditam que aqueles peixes não cresceram, estão magros por causa do hormônio. Se cientificamente falando, se você for pegar uma água e for fazer um teste lá sobre o hormônio, se você ficar muito tempo sem trocar água, vai ter sim um pouco de hormônio. Isso varia de espécie, de peixe para espécie. Eu já percebi que o beta é um peixe muito hormonal. Se você deixar muitos betas crescendo num tanque pequeno, eles realmente travam no crescimento. Mas é uma informação
muito contraditória essa das trocas de águas, porque existe uma quantidade certa. A troca de água para filhote eu faço da seguinte maneira: eu troco aproximadamente no começo de 5 a 10% da água do aquário no máximo, e ainda de forma gotejamento. Eu só removo a sujeira do fundo e reponho a água nos primeiros 15 dias, depois eu aumento para 15, 20% e no máximo 30% até os 3 meses. O que eu, por que eu faço a troca de água? Para manter a qualidade da água, para manter a amônia zerada, entendeu? Esse é o objetivo da troca de água. Eu já fiz o teste, eu já fiz a experiência de deixar peixes crescendo no aquário, praticamente só com a filtragem, aquário de 250 litros, deixar ali 8 filhotes, e ali os filhotes cresceram muito, ficaram grandes, apenas repondo a água e limpando o fundo do aquário. Essa é uma experiência que eu já fiz aqui várias vezes. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, fique trocando a sua água absurdamente. O objetivo da TPA tem que ser para manter a qualidade da água. Não fique encanado com essa história de hormônio, que ela não é assim tão uma coisa tão absurda que se você não trocar, o peixe já vai gerar hormônio. Isso precisa de um tempo, não é assim tão imediato. É uma coisa que eu aprendi durante o tempo e acabou me ajudando muito aqui na reprodução e acabei tendo muito menos trabalho. Antes eu ficava trocando a água muitas vezes e até chegava a ser cansativo a reprodução dos acaradiscos. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, não, você está errado, porque eu queria saber qual é o argumento dessa pessoa para ele achar que isso é uma informação errada. Se você já criou a cara disco em alta escala, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Se você ainda não criou, não duvide, não se baseie no achômetro, não se baseie em leituras na internet. Faça você mesmo a sua experiência, pergunte para alguém que realmente entende. Eu acredito que tem poucas pessoas aqui assim no que eu conheço que tem a qualificação para responder isso de maneira correta. A princípio, eu tenho um primo que é veterinário e se especializou em piscicultura nos últimos 2 anos de estágio. E ele, observando, né, ele sempre soube que eu criei peixe, ele também começou a criar cara-disco. E foi legal que ele absorveu muita coisa aí nessa aventura que ele fez aí na piscicultura. E algumas informações bateram muito, tudo que eu percebi que muita coisa que eu já estava fazendo já era o melhor a fazer. Por exemplo, é na hora do crescimento dos filhotes. Muitas pessoas veem vídeo dos asiáticos e falam assim: "Ah, mas os peixes dos asiáticos, eles crescem todos iguais". Isso é um pouco de falta de conhecimento sobre reprodução. Quem estudou reprodução em alta escala vai aprender que você não pode deixar todos os peixes de uma ninhada. Vou dar um exemplo para vocês. Saiu 100 filhotes numa ninhada. Você não vai deixar os 100 filhotes crescerem em um aquário enorme. O que você vai ter que fazer é ter 3 aquários. Você vai ter que separar a sua ninhada de acordo com o crescimento. Sempre vai ter a turminha dos que vão explodir no crescimento, os médios e os atrasados. Você tem que sempre utilizar os 3 aquários, e os que vão se destacando. Por exemplo, os que vão ficando atrasados, você joga na turminha dos atrasados. Os que vão se destacando na turminha dos médios, você joga com a turminha dos peixes grandes. Se você manter todos junto, os maiores lá, os da primeira fila, vão inibir todos os outros de comer. Aí todos os outros vão ficar para trás. Isso, os criadores, os que realmente entendem de reprodução, as pessoas que estudam a fundo, já aplicam na piscicultura, tanto no aquarismo como na piscicultura de tilápias e outros peixes ornamentais, e de outros peixes de corte. Então é um pouco de falta de informação do pessoal que fica aí discutindo coisa que não sabe na internet. Então eu acho que essas informações é muito importante que vocês saibam. Eu estou dividindo aí com vocês o pouco que eu sei.
mas espero ajudar vocês aí. E vocês estão me ajudando também aqui no canal, porque esse canal também se tornou um hobby para mim. Além de eu poder criar os peixes e ainda poder mostrar para vocês e poder ensinar e ver que muita gente está acompanhando, muita gente está conseguindo a criar peixes também. Eu fiz muitos amigos aí pelo Brasil inteiro e é muito legal isso. E espero que vocês tenham gostado dessas informações. Alguma coisa que vocês não concordem aí referente às informações, gostaria que vocês comentassem e colocassem a sua visão baseado em alguma coisa que você já tem experiência, não em achômetro. Aí a gente pode discutir numa boa, não discutir, não uma briga, assim um esclarecimento de opiniões, eu mostrar para você se realmente você está certo ou por que você não está certo, ou se a sua opinião não bater com a minha, que você respeite a minha opinião, que eu vou respeitar a sua opinião. E eu estou aqui para passar o que eu sei. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu vou passar para vocês, ok? Um abraço para todos aí, muito obrigado aí pelo canal ter atingido mais de 1.000 inscritos e até o próximo vídeo. Um abraço.